Bem que se quis, depois de tudo ainda ser feliz. Mas já não... Tá bom, Lúcia. Tá ótimo. Tá ótimo. Vamos lá, que aqui não é chuveiro de casa. Gente, hoje eu estou com uma pessoa que eu amo. Eu não vou nem falar nada, porque eu fiz apresentação, né? Eu imito lá as outras pessoas dos podcasts. Eu também faço a mesma coisa. Então, eu vou apresentar Lúcia Lousas. Olá. Para mim, Lúcia é um ponto de luz no meio das trevas, que o mundo pode se tornar em alguns momentos da nossa vida. Ou seja, a Lúcia... Porque eu li errado, né? Vocês perceberam. Para mim, Lúcia é um ponto de luz no meio das trevas, que o mundo pode se tornar em alguns momentos das nossas vidas. Amiga leal, carinhosa, extremamente atenciosa, ela sempre vai falar coisas que te agradem e também suavizar nossos dramas. Sou apaixonado pela sua bondade com todos que a cercam e é provavelmente a única amiga que recebe presentes e bolinho no final de um cruzeiro por parte dos tripulantes. Lúcia trata todos com igual atenção e sua risada é deliciosa. É pura poesia. Ri de piadas tolas e ingênuas, me chocando ao mesmo tempo que me emociona. Atura meu mau humor e acha graça nisso. É aquele tipo de pessoas que fabricam os bons momentos para a gente recordar a vida toda. Lúcia é um dos amores da minha vida, uma lembrança de que tem gente boa no mundo. E não é que ela seja perfeita, pois ninguém o é, mas é que ela faz a vida valer a pena. Te amo, minha querida, e obrigado por ser minha amiga. Ai, tablet! Ai, obrigada, Lúcia Lousa, gente! Diretora de marketing. Simples assim. Ai, eu te trouxe um Que presentinho. surpresa! Não sabia. O que temos aqui? Pra você, você merece demais entrevistados. Que a pessoa traz presente pro entrevistador. É assim que funciona. Boa educação. Já Olha, começou. André Carvalhal. André Carvalhal. Moda com propósito. Sem propósito não dá mais, Não né? dá mais, Eu né? saí da moda porque eu estava achando muito sem propósito. Então, esse é realmente ideal para você. Eu gosto do André. E aí, o que você E uma ama, caixinha. chocolatinho, Ai, né? gente, Flowers. Não sei como fala inglês. Mas parece que aqui tem francês no meio. Mas você merece, porque você é um amigo muito querido. Não, Eu te você amo que demais. é, Lu. Tantos Obrigado pelo momentos, convite, né? viu? É Adorei uma o honra te ter convite. aqui. Eu sei que a gente vai dar mais risada do que, né? Mas tudo Qualquer bem. coisa, porque a gente é bem a nossa cara. Mas Porque obrigada. a gente se conheceu em 1990, gente. Eu Ah, estava muito na empresa, foi meu primeiro trabalho de moda. Eu tinha trabalhado com moda na São Caetano, desenhando vestido de noiva durante 4 meses. E antes disso, em Campinas, eu trabalhei com uma empresa que trabalhava com couro, fazia até umas roupas de Chitãozinho com Chororó. Olha, Mas era muito experimental, assim, eu não tinha Era o nenhuma início da carreira. noção. Aí, quando eu fui para essa empresa, a Elos, foi quando eu te conheci, né, Lu? Que Foi tão felicidade, bom, que né? felicidade. Que felicidade. Bom, vamos aqui, depois que eu li esse texto maravilhoso. Obrigado totalmente pelas emocionante. palavras, viu? É verdade, Você você também. sabe que todo mundo... Pior que não sou só eu que penso assim, isso me irrita. Porque a Lúcia é um polo de amizades, né? Ela tem vários grupos de amigos. Ela está sempre ocupada com os amigos, ela está sempre programando alguma coisa. Ela está sempre agitando, né, Lu? Mas é uma coisa que, para mim, é tão importante ter amigos, né? Viver nessa vida com pessoas do nosso lado, podendo ajudar, agregar. É verdade. É uma coisa que eu percebo que é realmente uma missão para mim, assim. Eu venho e trago tudo com irmandade, não com nenhuma pretensão, com nenhum outro valor. E tudo isso, mesmo o trabalho, eu faço também me divertindo, porque é o caminhar da minha vida. Eu quero caminhar nessa vida, olhar para trás e falar, poxa, as coisas que eu construí, a família que eu construí, meus amigos que eu construí, a minha carreira profissional, que deu super certo também. E são essas coisas que você vai validando na vida, né? Ô Lu, agora isso é super importante. Eu acho que, na verdade, esses são os reais valores para que a gente consiga viver com qualidade de vida dentro de uma cidade tão caótica quanto São Paulo. Quer dizer, se você não conseguir realmente valorizar as pessoas e criar laços de amizade numa cidade como São Paulo, onde é muito mais difícil você criar esses laços, né? Você realmente vai passar a vida só vivendo o caos, né?
E tendo outros valores. Eu acho que a gente tem que buscar valores que são importantes para cada um, né? E é essa coisa de ter amigos, de ter pessoas ao meu lado, foi uma ausência que eu tive de infância e aquela coisa de não ter com quem brincar. Então, que eu estava te falando dessa falta que eu tive de infância. E tudo isso que a gente ocorre na nossa vida, a gente tem oportunidades, tem anjos da guarda maravilhosos que nos destinam em diversos trilhos da nossa vida, principalmente do trabalho, né, dessas oportunidades. E eu busco isso, eu busco todo dia ser feliz. Então, todo dia eu quero momentos bons. Quando você me convidou mesmo para cá, achei que era até uma coisa assim, entre nós, uma coisa assim leve. É muito profissional, que é muito profissional. Não, mas que Temos agora... diretora e tudo. Olha, editores, olha. É uma coisa. Olha aqui, achei que ia ser um papo entre nós, uma gravação, mas fico feliz. Por quê? Fico feliz também porque eu vejo que você é um profissional tão capaz na sua área e você está agora tentando descobrir um novo caminho para a sua vida, um novo significado. E tudo que eu acho importante é a gente se sentir parte de um grupo, de ter o pertencimento, sabe? De você, de repente, descobrir que você não veio nessa vida só numa função. Você pode, e você fala, até onde eu consigo. Descobrir outras capacidades, Sim, né? Eu acho interessante. Eu tenho uma irmã que é cirurgiã plástica, e ela falava assim para mim que ela achava que a gente tinha que estar numa profissão só durante 10 anos, depois ir para outra, para descobrir outras coisas. Mas antigamente você só tinha que fazer a carreira. Exatamente. Você ficava 20 anos, você tinha que fazer carreira. Hoje você vê que o jovem, hoje ele descobre novos mercados, com novas profissões que surgiram também, né? Assim, e ele está tentando ir em busca disso. Ô Lu, deixa eu te falar uma coisa. Eu te conheci na Elos, Sim. mas a Elos foi o seu primeiro trabalho? Não, o meu primeiro trabalho foi no Círculo do Livro. Eu lembro do Círculo Que do era Livro. legal também, Muito que era uma legal. coisa que eu amei, porque lá eu tinha que ler sobre os escritores, né? E selecionar um livro. Então, eu me lembro, na Paulista, que era na Ministro, eu ia para o Trianon, naquela época, ler. Eu estava trabalhando lendo livros. Então, que nem Sidney Sheldon, que eu amava. Então, eu descobri, qual que é o título que a gente vai colocar lá. E essa coisa de editores, essa coisa desse universo me encantou bastante. Trabalhar, Deve ser muito legal, bem legal. Tanto que, para os meus filhos, eu sempre fazia um passeio e sempre terminava ou numa livraria ou no museu, né? Tentando até que eles tenham uma coisa assim comum e um hábito de leitura, um hábito de ver arte. De conhecimento, De conhecimento, né? mas que nessa área que às vezes a gente fala, não, o meu filho eu não quero que vá em museu ou leia. Aqui na Livraria Cultura, né, a gente descia, e aí eles sempre esperavam, mãe, onde nós vamos ler? Olha que Né? legal. Então, é bacana isso que a gente descobre, né, na vida. Ô Lu, e aí quando você entrou na Elos, você entrou como na Elos? Porque para mim, assim, quando eu entrei, eu era trainee e assistente do Marquinhos. Então eu falo que a Elos era minha escola, porque o Marquinhos foi meu professor lá dentro, né? Que foi extremamente generoso, que eu tive muita sorte de ter um coordenador, um chefe direto, que era muito generoso, né? Que não tinha mesquinharia. Marquinhos fez coisas maravilhosas para mim. Então, assim, e eu vejo isso como modelo, né? E muitas vezes eu fui trabalhar em empresas onde não tinha isso entre as pessoas. E você não conseguia ser nem generoso com o outro, porque a pessoa não estava aberta para receber isso. Então, isso que eu acho interessante na minha vida. Sempre eu tive alguém que me ajudou. Eu fui até a Eros por um anúncio, e Eu era também. de marketing. Quando eu cheguei lá, era mais voltado a vendas do que marketing. Eu estava de saída no corredor. A pessoa que me entrevistou falou, não, eu te adorei. Me chamou para o Zé Roberto, né, que era da área de marketing. E aí o Zé falou, olha, eu também adorei ela, mas eu não tenho onde colocar. Eu fui trabalhar com uma mesa no corredor. Não sei se você lembra, onde era a minha antiga sala. Eu lembro, mas eu não peguei essa fase das mesas do corredor. Perto da telefonista. Olha, porque não existia, porque não tinha. E ele acreditou, o Zé Roberto, eu sou madrinha de casamento dele.
por isso que eu falo, a gente vem com uma história, né? Todo mundo atravessa a nossa vida. Ele me ajudou nesse período, ele falou, não tenho vaga para você, mas eu quero você. Ele me deu a chance, saí de lá, fui para dentro da sala. Quando ele foi trabalhar em outra cidade, na rádio, ele me deu o lugar dele, eu fui gerente de marketing lá. E aí fiz uma carreira, e aí onde eu conheci vocês, Ai, né? Na nossa sala ao lado. era muito bom. Gente, a gente se divertia muito, porque a Lúcia, ela sempre foi essa coisa, coerente, né? E ela ouve, ela dá atenção. E a gente era a gente é um pouco mais novo que você, né, Lu? E a gente era um bando de moleque, porque quando a gente é mais jovem, qualquer diferença de 5 anos, 4 anos de idade, né, parece muito grande, Não, né? e E lembra? a gente ia tudo lá, ficava lá em cima do drywall. Como que é drywall? Que chama? Da Do drywall, divisória, olhando né? assim pra ela. Às vezes ela estava atendendo alguém, a gente queria falar com ela, então a gente ficava lá olhando assim, do tipo, vai demorar muito, porque a gente precisa ir aí se consultar. Não, e era muito Era a nossa engraçado, conselheira. porque às vezes, sempre no final do dia, a gente se reunia e tal. E às vezes eu estava em reunião já na minha sala, que aí já nesse posto de gerente de marketing e tal, né? Dali a pouco eu só via na divisória as cabecinhas do pessoal lá, assim, olhando. E eu tentando, com a seriedade, né? Falar, fazer a reunião, terminar a reunião lá, e todo mundo ali, ó. Só de olho. A gente era muito responsável. Mas você vê, e é uma amizade de quantos anos, né? Nossa, a gente tem um grupo, né, que a gente se encontra grupo. até hoje, gente. Isso foi em 1990. Lúcia está com que idade? 63. Eu pergunto isso aqui no Antes da Bengala, porque, na verdade, o Antes da Bengala, ele a nosso ponto de vista é de como a geração X, né, que é a nossa geração, e a anterior, qual é a nossa visão a respeito do mundo hoje, né? Então é por isso que eu pergunto. E até porque a gente precisa quebrar o etarismo. Claro. E não se quebra etarismo se você não fala a tua idade, se você não assume. Porque as pessoas precisam entender que ter 60, ter 58, você ainda está ativo no mercado, você ainda tá produtivo, ainda é um profissional bom, com experiência que tem coisas para trocar, né? Que é muito importante. E eu vejo que o envelhecer, né, nesse período, vai muito de cabeça. E eu falo, são só números, né? É o ser feliz de diversas formas. Você tem a fase que você é um estudante, depois a fase que você é mãe, a outra fase que você é avó e diversas coisas. A gente olha no nosso álbum de fotos, se você olhar, você tem várias fases da sua vida com várias pessoas que falam, nossa, eu já fui isso, eu já tive isso, já tive essas incertezas, esses amores. E isso é o viver, esse é o movimento da vida. Eu acho que não pode você só reduzir e falar assim, nossa, eu estou finalizando a minha vida, finalizando a minha carreira pela idade. Hoje mesmo, às vezes, vem propostas e fala, nossa, eu vou tentar saber até onde eu posso. São as oportunidades em que você quer ainda se sentir produtiva, viva. Isso eu acho importante. Não importa o número que seja. Eu falo brindar a vida, Quanto tempo você ficou na Elos? Na Elos, nós, 4 anos. Você saiu antes de mim, né? Sim, sim. Eu lembro quando você saiu, Marquinhos também, a gente ficou tudo carente, porque Marquinhos era muito engraçado. Marquinhos, quando eu ficava meio perdido, que ele chegava, ele falava, mamãe chegou, era muito bom isso. Não, era sempre E na vocês diversão, eram, né? vocês eram nossos amores, assim, vocês eram, nós ficamos carentes de afeto, Mas por né? isso que a gente tem essa 35 anos ainda de amizade, É e verdade. de encontros, porque são coisas que valem a pena. Ô, Né? Lu, e quando você saiu, você continuou na moda ou você já foi para outra área? Aí eu fui trabalhar também na agência de modelos, a Elite. Ah, verdade, a Elite ainda tá. E aí a moda ainda ficou comigo 8 anos, porque eu produzia na área de marketing, eventos, o São Paulo Fashion Week. Ah, é verdade. Só que o São Paulo Fashion Week veio de diversas formas. Vamos supor, na Elite como modelo, depois na Audi como patrocinadora, né? E depois em agência. Ela se tornou de diversas formas uma continuidade, porque é uma coisa criativa, né? A moda,
a arquitetura, a criação, é uma coisa que está mesmo no mesmo mundo, né? Eu sinto fora que são isso. primos, irmãos, é a mesma família. Porque você acaba trabalhando com tendências, né? Com criatividade, né? Criatividade Eu acho. e movimentos sociais, tendências, né? É uma coisa bem interessante. Quando você percebeu que... Quando você saiu da moda, assim, que você... Quando você falou, nossa, agora não é mais moda, é outro setor, né? Porque outros setores, porque eu lembro que você passou por diversas empresas, né? Nessa área, né? Nessa área. Mas Nessa aí, área de marketing, né? Aí vem a proposta para trabalhar na Audi, né? Que é do Ayrton Senna, e aí tinha a revista Seninha, e trazer os carros para cá. Conheci uma diretora que até me levou para outras áreas e outras empresas, exatamente por isso. É engraçado, eu sempre quis trabalhar me divertindo. E todos os meus clientes ou meus chefes, eles me indicavam para outras empresas. Então, era uma coisa de confiança, de credibilidade, que nessa área você tem bastante. Logicamente, e você tem uma né, coisa também de lealdade, né? é uma coisa que eu preservo. Eu acho que a empresa é um pouco a família da gente, né? Então, de repente, eu falo, eu vou propor a um cliente uma determinada campanha publicitária, mas aquilo é só porque eu tenho, de repente, uma comissão? Não, poxa. E aí se torna uma amizade, né? E você vê, a maioria eu sou madrinha, sou chamada de mãe, exatamente por isso, porque é uma coisa tão bacana de alguma coisa a mais do que ser apenas um trabalho. Eu considero um trabalho uma continuação da minha história também. Ela vive em paralela. Eu tenho vários pilares, né? A família, né? O trabalho, os amigos, o meu hobby, a minha diversão. Então, todos eles eu tento cuidar com bastante cuidado, carinho, assim, né? Você tem essa coisa mesmo, né, Lu? E quando você saiu da moda, você sentiu... Porque, assim, o que eu senti quando eu saí da Elos é uma perda de status. Porque a Elos era uma marca... ainda é, né? Uma marca muito conhecida. E quando eu saí, eu fui trabalhar com marcas que não eram tão conhecidas, né? Pelo menos por um tempo. E aí eu lembro que eu tive essa perda de status, porque eu nem sabia o que era status. É muito engraçado isso, né? Sim. Mas assim, de você perceber que as pessoas não estão te dando mais atenção que elas te davam durante aquele tempo que você estava nessa empresa. Tudo bem, você saiu para trabalhar com cena, então você não deve ter sentido essa ruptura. Não, tive muitas, porque tem algumas pessoas que se aproximam exatamente porque você tem um cargo ou um local que é valorizado, né? Só que eu sempre pensei, isso não é meu, essa não é a minha estrutura. Eu estou fazendo parte de um grupo, de uma empresa e tal. Mas tive várias vezes, tive pessoas que passaram por mim, que me mandavam um presente, que me agradavam, e depois que eu saí, elas passaram por mim e nem me cumprimentaram. Até meu marido falou, nossa, não era seu amigo que conversava com você? Eu falei, mas agora eu não sou importante para ele. Só que eu acho que na vida acontece muito isso, dependendo da sua posição social, né? E é isso que eu falo para os meus filhos. Eles têm que também sentirem felizes se um dia estiver comendo um pastel na feira, se um dia estiverem no auge, porque a vida oscila muito. Eu acho que todo esse movimento da vida é o viver, né? Agora, a gente acreditar nas pessoas... E de repente, eu ia de helicóptero fazer reunião, às vezes, da agência, né? Aí eu falei, nossa, hoje não, hoje eu vou de metrô, entendeu? É aquela coisa de falar, meu, o que é a realidade, Mas também né? tem uma coisa que eu acho, que você acaba percebendo que é isso mesmo, que aquilo não te pertence, que você só está ali porque você tem uma função naquela empresa, né? E que por mais que você crie laços, muitas vezes os laços que você cria não é recíproco, né? Você tem pessoas que você considera muito porque te tratam muito bem, e aí você acredita que aquelas pessoas gostam de você, mas na hora que você perde aquele status, né? A pessoa passa por você, não te cumprimenta, não te dá o menor valor. Usada, Você né? fala, nossa, mas era só isso, né? Porque quando a gente cria laços de verdade, a gente não consegue entender esse jogo, né? Que na verdade aquelas pessoas só tinham interesse
no que você podia oferecer para ela ali que ia ser agradável para ela. E Né? é uma pena, né, isso, né? Porque na vida da gente também é isso. Só que é a primeira coisa que as pessoas te perguntam, qual é o seu nome, onde você trabalha? Se você não tem isso fixo, você se sente muito desmotivado, né? Você se fala, nossa, eu tenho que fazer parte de algum grupo, de algum local, de algum... Então, e essa coisa de você ter esse título, eu sou... trabalho em tal empresa, é difícil, porque às vezes você se perde exatamente no momento em que você mais precisa de apoio, você precisa de uma recolocação, você tem uma qualificação profissional, mas às vezes as pessoas não estão te dando oportunidade, porque elas também têm receio de você tirar o lugar delas. Então, essa coisa de apagar o brilho do outro é muito comum na parte corporativa. E o corporativo é uma selva, né? Todos lá tentando, né, sobreviver. Só que ele não tem um obstáculo para chegar em alguma coisa. Então, o meu amigo é meu amigo até certo ponto. Não, peraí. Você vê que a gente não teve isso. Não. Né? Eu acho que eu nunca tive isso, porque talvez depois dessa empresa, eu nunca mais trabalhei em empresa muito com esse espírito corporativo. Então, eu encontrei bem poucas... Esse sentimento de competição eu encontrei bem poucas vezes na minha vida. Egos, né? Se trabalhar, Agora, né? assim, Lu, né? você é uma pessoa conhecida pela generosidade e você tem uma delicadeza com as pessoas. E isso causou muito... Você sofreu preconceito por causa disso? Sim, sim. Eu tinha alguns lugares que eu sempre chego, abraço, beijo, levo bolo, levo um agrado. E teve numa empresa mesmo que uma pessoa também chegou para mim depois de 1 ano e meio, quando eu já estava de mudança para outra, falou, nossa, agora eu percebi que você é assim, que você gosta disso, eu achei que era um personagem que você estava fazendo. Vamos ser amigo? Na hora que eu estava indo embora. E durante todo o tempo que você teve Ele lá me era ignorou. dragão? Não, ele era aquela coisa assim, vamos almoçar, ele me pulava, ele me ignorava. Ele era o cão, chupando mais. E aí eu falava assim, o que será que aconteceu que eu desagradei aquela pessoa? E eu não conseguia entender porque não éramos da mesma área, não éramos... Só sabia que era alguma coisa que perturbava ele. Aí depois ele achou que todo esse agrado, esse meu carinho, que é genuíno, era uma coisa para eu conquistar algum cargo ou alguma posição. É porque ele é assim, né? E aí ele me falou, quero ser seu amigo. Eu falei, amigo a gente conquista. Importante, você vê, foi 1 ano e meio você me ignorando, me dando indiferença, que a gente perdeu. Né? E eu fui muito ferida, muitas vezes eu voltei para casa, porque naquele almoço que eu estava indo com o grupo, você não me colocou. E aí eu dei alguma desculpa para chorar sozinha. Hoje eu tento entender que bom que é só isso, que era uma coisa que você imaginava que eu estava por algum interesse, mas realmente você não me conhecia. Falei, mas eu quero te conhecer então. A gente vai conhecer em outras oportunidades, você perdeu agora. Que é realmente, a amizade é uma conquista, é uma coisa de você acarinhar em todos os momentos da tua vida, né? Você vê, quantos momentos eu ligo para você, você é uma dos grandes amigos que eu desabafo, choro, e quando eu estou feliz, eu estou conquistando alguma coisa, porque eu sei que você é verdadeiro, e a gente procura essas pessoas na vida da gente. O que nos traz realmente ao nosso mundo, o que a gente quer construir. E aí a gente vai trazendo essas pessoas que valem a pena. Você vai selecionando, né? Uma seleção até natural. Mesmo porque o que eu costumo dizer, eu lembro de um amigo nosso em comum, que ele dava festas na casa dele, aí dava bebida, e todo mundo bebia, e todo mundo fazia isso, todo mundo fazia aquilo. E um belo dia, quando ele perdeu essa possibilidade financeira, ou mesmo ele percebeu que estava gastando dinheiro de forma errada, né? E ele percebeu que as pessoas se distanciaram. Porque, na verdade, você acaba não entendendo a dinâmica que você está desenvolvendo com as relações que você tem em volta de você. E qual que é o relacionamento que realmente... tem uma frase da Marilyn Monroe que ela fala, se você não aguenta meu
pior, você não merece o meu melhor, né? Então é uma coisa meio assim, se você não aguenta meus momentos difíceis, você não está do meu lado nos momentos difíceis, você não merece estar comigo quando eu estiver bem. Porque quando eu estiver bem é muito fácil estar junto, né? Você viaja, você tem coisa para proporcionar para a pessoa. Exatamente. E parece que quando você está num momento difícil, de saúde e tal, parece que é contagioso. Então, deixa eu distanciar. Quando ela estiver legal. Só que é aquela hora que você é importante. Sabe? É aquela hora que você fala, meu, eu não estou sozinha. Tanto que eu fico procurando, às vezes já aconteceu que depois da pandemia, algumas amigas ficaram depressivas e teve uma filha de uma amiga me ligou, falando da mãe. E aí eu liguei para ela, que ela estava há um tempo dentro do quarto, sem querer sair, né, naquela fase depressiva, e eu falei assim, qual é o teu prazer de viver? Né? Porque a gente tem que buscar dentro da gente o que pra gente vale a pena, sei lá, artesanato, música e tal. E ela falou, eu gosto de dançar. Falei, então vamos dançar. Só que ela tinha um porém, ela não, o marido não deixava ela sair à noite e assim, nem com ele, nem sozinha tal. Aí eu consegui descobrir no Sesc Pompeia um local em que tinha curso de dança quarta-feira, 2 horas. Falei, puxa, liguei para ela, vamos combinar. Logicamente, ela estava num período difícil. Quando ela me ligou, eu falei, ai, não vou, porque às vezes aquele quarto vazio, aquele quarto escuro é a sua proteção. Ali ninguém te afronta. Mas você, como amiga, você tem que ter esse olhar para aquela pessoa e falar, eu vou resgatar ela, eu posso, ela está sem força de resgatar. E aí, quando foi muito engraçado, que quando a gente chegou no Sesc Pompeia lá, achando que era um curso de dança, falei, acho que é lambada, acho que era baile da terceira idade. Meu, aí abriu assim as portas, era gelo seco, banda, professores e professoras tirando para dançar, porque a maioria vai sozinho e tal. Meu, e é engraçado que eu estava filmando a ela e foi tão legal a expressão dela, porque exatamente a pessoa está numa fase tão ruim que até o teu corpo fala. Então ela estava para baixo e tal. Quando ela começou e puxaram ela para dançar e ela começou a dançar, o olho dela brilhou. Por quê? Porque é aquilo que você veio da essência. Como eu falo para meus filhos, eu não sei o dom que eles vieram. Então eu mostrei a ciência, mostrei a matemática, que eu falei, eles vão descobrir, mas eu tenho que mostrar o universo. E essas pessoas, quando... Que é o que a escola faz, né, de alguma forma. Não é? A escola te apresenta essas coisas e você vai opinando, né? Só não tem que virar um dever você ser bom em tudo. Às vezes você só tem que tirar C para passar de ano. Eu não sei como que é agora, 7? Mas... Na época era C. Às vezes eu estudava para tirar C. O 6, o 5. E olhe lá, né? Mas meu filho era assim, né? Meu filho, assim, você vê, eu fazia promessa todo ano que ele ficava em recuperação. Eu falava assim, louca. vou fazer promessa para os santinhos não conhecidos, para nem pegar fila. Vai lá. E ele era todo ano ele em recuperação. Quando ele entrou na faculdade, que era o que ele gostava, os professores pediam para ele fazer palestra. Por quê? Porque lá ele se identificou. Era aquilo que ele queria. Ele não queria aprender biologia, química, física. Ele queria aprender as coisas que ele veio com ele. Então, é isso que a gente, no trabalho, né? E mesmo agora, a gente, além da bengala, que a gente vai ter que descobrir... Antes da bengala. Antes da bengala, né? Não coloque essa bengala. Além, né? Mas Como? que é o que descobrir em cada fase, né? Que a gente vai começar a descobrir também essa fase. É exatamente isso. E eu acho que tem essa coisa de você conseguir educar teu filho dentro da vocação dele, né? Você tem a escola ali que vai te oferecer um respaldo de conhecimento, né? Para que essa criança possa conversar e resolver as questões da vida, mas existe a aptidão que a pessoa tem, né? Então, às vezes, ela tem uma aptidão para matemática e às vezes ela tem uma aptidão para dança, para arte, e eu acho que cabe aos pais incentivar isso, né? Você vê que toda pessoa que ela tem essa apoio dos pais,
ela consegue uma carreira de sucesso muito mais fácil, né? Como na religião. Eles me pediram há uns 4 anos atrás que queriam ter fé em alguma coisa. Eles eram crismados, batizados. Só que aí eu fui com eles em todas as religiões, o budista, o kardecista, o evangélico, porque só ele iria sentir bem em algum lugar. Eu não podia impor isso a eles. A gente vai às coisas da manada, né? Que às vezes a gente fala, ai, meu filho, ele tem que fazer judô, minha filha balé. Minha filha chegou para mim e falou, mãe, eu odeio balé, eu gosto de futebol. E o meu filho falou, não quero bater em ninguém. E aí essa coisa que a gente fala, nossa, mas é aquele padrão que eu tenho que pôr no meu filho, né? E a gente percebe que tem que dar essa liberdade para a pessoa ser o que ela é e qual a missão que lhe foi dada nesse mundo. Eu acredito muito nessas coisas que a gente E fala, até para que eles né? tenham uma autoestima bem construída, né, Lu? Porque você tem o apoio dos pais que não estão te impondo, mas estão respeitando o teu gosto, sem estar falando sim para tudo que você fala, porque às vezes a pessoa não sabe, confunde uma coisa com a outra. Mas a gente não está falando de como que é? De ser permissivo, né? A gente está falando de compreender o outro, né? De falar, nossa, como um amigo, eu sou né? católico, mas ele quer ser protestante, ou ele quer ser de alguma religião africana, né? Então você conseguir respeitar essa diferença, você não, você vai dar base do que você acredita ali, mas vai chegar uma hora que ele vai falar, não é isso que eu acredito, mãe. E aí ele vai procurar outra coisa, como né? um amigo, né? Eu tive algumas vezes que as pessoas têm seus segredos, seus momentos. Eu acho que a gente às vezes tem que entrar no nosso silêncio e falar o que a gente quer. E tem algumas coisas que são muito nossas, né? E que a gente não quer dividir. E teve uma mãe de uma amiga também que me veio e falou, mas você é a melhor amiga, como que você não sabe sobre isso, sobre uma escolha sexual dela? E eu falei, mas eu não preciso saber. Eu sou a melhor amiga, mas ela não precisa me contar tudo. Tanto que faz mais de 20 anos que... Então, eu conto sobre a vida amorosa. Como vai seu coração? Tal. E ela não me fala e eu não falo. E continuamos amigas porque você respeita. Eu acho que é a falta de respeito em todos os sentidos. No profissional, né, que a gente está falando e tudo mais. Mas é você respeitar o outro, o que ele escolheu. Eu acho que é tudo bem com a naturalidade. Tem pessoas que eu acho que às vezes você precisa falar sobre as suas escolhas, né? Como pai, mãe, essa coisa assim. Mas tem pessoas que você precisa dar o espaço para que ela fale com você de uma forma muito natural. Porque às vezes ela não tem que anunciar. Sim. Ela não tem que falar, eu sou. Não, às vezes ela vai falar uma coisa para você muito casual que você vai entender que ela é. Ela vai falar, não, eu estava com a minha namorada uma vez na praia e aconteceu isso. Ela falou para você da sexualidade dela, sem anunciar, não tem que anunciar. Lúcia, olha, não, e eu você sou precisa- isso. Porque amanhã ela pode estar falando, eu tive com um namorado ontem e tá tudo bem. E é aquilo que Porque escolheu, aquilo que te fez E feliz. eu vou falar uma né? coisa, gente. Uma vez eu trabalhava numa empresa e a minha chefe era muito bacana. O marido não, mas ela era ótima. E aí ela virou para mim e falou assim, Paulo, mas eu fui no shopping, Frei Caneca, e tava todos os meninos de mão dada, as meninas se beijando, e eu fiquei meio assim, porque eu não sabia o que falar para minha filha. Eu falei, querida, você tem que estar constrangida de ter que falar para tua filha, por que uma pessoa salta, né? Por que uma pessoa bate, quebra o vidro do teu carro e rouba a tua bolsa? É isso que tem que ser constrangedor, é isso que tem que ser explicado, para que a pessoa tenha consciência de que a violência é resultado de alguma coisa. Agora, o amor, gente, pelo amor de Deus, o amor é um dever nosso, amar é um dever nosso. Ser feliz com uma pessoa e estar trocando carinho, estar trocando afeto, é uma coisa boa, não é uma coisa caótica. O caos é a violência, o caos é a ignorância, o caos é a diferença socioeconômica entre as pessoas, né? Que colocam uma pessoa na miséria, enquanto a outra pega um helicóptero para ir de um prédio para o outro. Mas eu acho assim, eu acho que se a gente trocar a palavra por ser humano, então pode ser um refugiado, qualquer coisa. Eu acho que é esse respeito que a gente tem que ter. Você vê, mesmo na ONG, quando eu vou entregar a marmita, quando eu falo boa noite, bom jantar, a pessoa está ali, porque geralmente as pessoas entregam, e quando parece que você sai do invisível, a pessoa até te olha assim, nossa, você me viu, você me pediu um bom jantar, porque eu acho assim, se
a gente tem uma parte que a gente se doa ao outro, porque a gente recebe tanta coisa, né, Paulo? A gente tem tantos privilégios. A gente é privilegiado. Eu acho assim, a vida é uma batalha, a gente vai tentando fazer o melhor da gente, mas às vezes quando você tem um olhar para o outro, mesmo no trabalho e mesmo nesse momento em que a gente está, em que algumas pessoas acham que já fizeram tudo ou já aprenderam tudo, é aquela coisa de não querer sentir e falar, pô, eu quero ter conhecimento, eu quero ainda aprender. Porque o envelhecer é muito isso, é falta de objetivo. Então, eu não tenho isso, então para que eu levantar, para que eu me arrumar, para que eu abraçar um amigo? Já estou, né? Ô, Lu, agora voltando para as raízes, deixa eu te falar do nosso assunto. Como que era o Ayrton Senna? Você teve contato com ele? Tive. Ele foi uma das pessoas mais humildes, né, em que eu conheci. Uma pessoa, ele chegava, sabia o nome de todo mundo, ele tratava com muito carinho, assim. Essa humildade dele me fez refletir muito, sabe? Que às vezes a pessoa poderia, às vezes acham, né? Sabe quem eu sou? Sabe? E é uma coisa que nesse nosso mundo de moda e nosso mundo de marketing é muito ego, muito trabalho, quando isso Sabe que eu sou a de pior se coisa, né? destacar, Que uma né? pessoa pode falar para Não alguém. é? Sabe quem eu sou? Às vezes a pessoa não sabe. E às vezes ela é importante Porque só ela não naquele tem importância núcleo. nenhuma para você, não é importante para ela. Ou naquele momento, naquela empresa, É. mas ela fora disso. Ela E não é é. isso que eu acho. Eu acho que você descobrir o valor de cada um, sabe? Cada um tem seu valor. Um é mais bonita, mais rico, mais inteligente. Mas você tem que olhar o outro, que você tem uma característica única. É a mesma coisa lá na Elite. Se você, a modelo, ela é ruiva, fala, pô, eu não pego nenhum cash. Mas espera aí, ela é específica. Nós somos seres humanos únicos. Mesma coisa, eu acho que a gente, por mais que tenhamos muitas pessoas que nos amem, a gente tem que ter um olhar para dentro de nós, porque a gente que tem que se cuidar, a gente que tem que falar sim ou não, saber o que é importante para nós. Eu sou fiel a mim, eu sou fiel aos meus amigos, aos meus conceitos, mas ao outro cabe ao outro. Então, eu não jogo essa culpa. Eu tive muitas ocasiões e clientes que, às vezes, tinham um ego muito elevado e acabavam achando que o dinheiro era a coisa mais importante. Lu, conta aquela história que nós não podemos falar nome porque a gente não tem advogado para isso. Lá vem. E nem dinheiro para pagar esse advogado. Mas aquela história do... Tem o bruxo malvado e a bruxa escrota, né? Tem duas histórias. O bruxo malvado foi aquele que falou que você não tinha nada. Falar que eu tinha que escolher entre ele e a minha família, né? E é isso que são coisas totalmente separadas. É muito bom a gente trabalhar, é muito bom a gente ter o nosso dinheiro, ter o nosso conforto, trilhar da maneira melhor e mais positiva de ter uma qualificação profissional. Isso é uma coisa. O amigo é muito importante, porque é aquele para beber, para dar risada, para chorar. É aquela coisa que você, além de tudo, suaviza sua mente, para ir lá relaxar. E a família também, os nossos filhos, o marido e tudo mais, são pessoas importantes na nossa vida. Agora, não tem como escolher. Então, mas vamos fofocar. O que foi que você falou para ele? Que eu acho que esse foi o momento mais inspirador da tua vida. Que ele falou que você não tinha nada, que você tinha que, da graças a Deus, trabalhava para ele, porque ele era o bambambam, porque olha para ele, que ele era rico, que ele era poderoso, e você respondeu a verdade, nua e crua, que uma pessoa dessa precisa ouvir. Não, porque até eu não pude até sentar num restaurante chique, que eu fui lá para assinar um contrato, e eu fui sentar, porque eles estavam todos na mesa. Ele falou, não, funcionário meu não senta comigo. E aí você vai numa humilhação, porque você também não quer retrucar, você também não quer entrar nessa mesma energia tão ruim. E é muito difícil a gente neutralizar, né? Porque tem horas em que a pessoa te ofende tanto e você só está ali fazendo um trabalho. Assim... Teve muitas dessas histórias aí que acontecem e que eu falo que é muito importante
o que que você quer naquele momento. A mesma coisa, que eu tive alguns lugares, ganhar propina ou não. Eu tive que sair porque eu não quis propina. Eu falei, nossa, os conceitos estão totalmente errados, né? Então, é assim, é o que é dentro de você. Então, o que o outro fala, é que a gente fala, o veneno, ele só é veneno se você o toma, né? Se você, de repente, realmente aquilo lhe afeta. Eu queria uma vida assim, o meu coração muito leve, tranquilo, e na minha profissão também. Ô, Lu, você não tá querendo fazer a fofoca, É, né? Mas eu vou fofocar. Você não vai falar, mas eu Tá, vou. então. Que ele foi humilhar a Lúcia e a Lúcia virou para ele e falou assim: eu tenho minha família, eu tenho meus amigos, eu tenho pessoas que me amam, eu sou amada. Você tem poder, você tem dinheiro, mas você não tem nem o amor da tua esposa, nem o amor dos teus filhos e nem o respeito dos teus funcionários. Eles te temem. Então quem é que não tem nada aqui? É. Guardei isso, porque eu fala, conto essa guardou no história coraçãozinho, sempre. assim, E eu ó. lembro dessa história sempre quando eu pego o carrasco, porque, olha, eu vou te falar uma coisa, nesse final, eu tive uma vida profissional muito tranquila, eu fui muito respeitado, mas nesse final, nesses últimos anos, eu peguei uns carrascos, meu bem. Uma gentalha. Porque fala, Que eu será vou que te eu tenho que falar, aprender? Ainda não gentalha. aprendi, né? Isso. Nossa, e assim, né? Você aprender, porque quando você chega uma época que você já não está mais recebendo um monte de proposta de trabalho, porque quando você é mais jovem, tem muito mais propostas, Sim, né? E nós pegamos o auge da área de moda, né? Então, Claro. tinha muito trabalho. Gente, eu lembro que no Bom Retiro eu estava atravessando a rua e os coreanos correndo atrás de mim para me oferecer trabalho. E aí, no final, já não está rolando tanto trabalho mesmo, porque a gente entrou numa crise, né? Claro. E aí você tem que engolir seco E diante aceitar daquele algumas absurdo coisas. que a pessoa fala para você e a forma como ela está te tratando, porque você fica quieto ou você enfia a mão na cara da pessoa e você vai ter que responder, E aí né? você precisa daquele Aí você vai trabalho. ter que Você tem os boletos para responder. pagar, né? Eu lembro de uma Entendeu, outra né? história também da bruxa chamada Branca de Neve, que você deu um presente quando nasceu a criança dela e ela jogou o presente e falou que não queria aquele presente de você. E eu fiquei tão chocado, Lúcia, porque agora eu tem olho para muito, ela quando ela aparece na televisão e eu só vejo feiura nela. Eu nunca tinha visto beleza, porque ela não é bonita esteticamente, mas tudo bem, ela é um ídolo, né? E agora eu olho para ela e só vejo a bruxa amada Branca de Neve, aquela parte que ela vira bruxa, não aquela parte que ela tá bonita. É, porque algumas pessoas, logicamente, pessoas públicas, né, elas têm que ter uma imagem, né? Então, tem coisas que tem Mas aquele você outro acha caso, que... lembra do lanche? Que tem uma pessoa que também maltratava os Sim. funcionários. E aí eu fui, eu não sabia que se na casa dela era igual. Aí eu fui até a casa dela, porque a gente ficou faltando, uma época, fita de VHS, né, que tinha. Falei, vou subir com você, que eu vou tomar uma água. E aí a pessoa passou pela cozinha e xingou, falou, faz um lanche rápido. E quando eu estava pondo a água, assim, delicadamente, minha água, eu Como uma escuto princesa ela da Disney. assim, né? Bem Disney. Eu só escuto cuspirem no lanche. E aquilo, na hora, eu falei, nossa, eu vou avisar aquela pessoa que ela cuspiu. Só que aí você acaba pensando, a pessoa também já foi tão humilhada, porque ela poderia passar e falar, por favor, me faz um lanche, ou de uma... Mas a pessoa xingou, né, só isso, faz um lanche. Quer dizer, a humilhação foi tanta, e a outra pessoa sempre te dá o troco. Então, na vida, eu acho que é muito disso, né? Eu até nem vi a pessoa comendo um lanche, desci e tal, mas eu falo, as duas pessoas estão erradas. Uma de você tratar as outras pessoas com uma superioridade por causa de dinheiro, por causa de status, achando que aquele subemprego, aquela pessoa não merece uma atenção, não merece, não tem E é valor, tão né? louco, né? Porque assim, é o que eu digo, porque aquelas pessoas ajudam ele estar onde ele estar onde ele está, né? Porque elas são a base para que ele fique ali. Porque sem essas pessoas, ele vai ter que fazer o serviço dela, né? O serviço delas, ele Mas vai a ter que pessoa muito fazer a própria comida. prepotente, Mas a né? pessoa não consegue enxergar, a pessoa não consegue ser grata ao outro, né? Porque na cabeça dele, ele tem um poder, e esse poder é maior que tudo. Eu trabalhei para um cara que ofendia a mulher do café, gente.
A moça do café era uma humildade, Lúcia. Aí ele ofendia na nossa frente. Quando a gente saía da reunião, eu lembro que a Cissa ia lá se desculpar. Ah, eu acho que saiu meu microfone aqui, caiu alguma coisa. Pelinho. A Cissa, acabou. Aí depilou o microfone. A Cissa ia lá se desculpar com ela por causa da humilhação que a gente foi obrigado a presenciar. E Porque era muito tão triste, constrangedor. né? É muito triste. E é engraçado que a vida oscila tanto. E a gente olha e a gente fala, caramba, eu não vou desejar nada. Mas a própria vida faz. Você não as deseja, coisas. Lu? Não, eu tento neutralizar. Esse é um aprendizado muito Você é um difícil. ser de luz, porque eu desejo. Eu desejo, eu não faço nada. Eu desejo e espero acontecer. E Aí na fico hora que eu olhando. fico sabendo, eu falo, tá pago. Não é? Eu não preciso fazer nada, Lu. Eu só sim. desejo e falo, tomara. E aí depois, porque quando acontece, eu falo, tá pago. Então, Aí eu esqueço o problema. Mas eu desejo. E eu aguardo. clássico. E a notícia chega. mas Porque na vida chega. não, então, isso quando a gente... Eu queria ter esse espírito que você tem. Mas Iluminado. foi difícil, né? Você chegar e Um falar... exercício, né? Que na hora você fala, não vou desejar. Né? Ai, de Jesus. Agora, será que esse pelinho faz muita diferença? O Ele casaquinho abafa o aqui som. do meu microfone. Será que tem que colocar ele? Abafar. Eu vou tá tirar vendo? aqui ele para colocar. Ai, meu Deus. Ah, Ele fica todo sem graça. porque é sensível, é uma tá peruquinha, vendo? né? Olha lá, Ai, que tá na bonitinho. produção. Agora, como que eu ponho isso, Jesus? Vai sobrar. Bom, deu. Acho que agora O meu tá certinho. Aqui. coloquei a peruquinha dele. Ô, Lu, queria ser essa pessoa de luz. Mas é um aprendizado, Eu não sabe? quero, eu É quero ser de difícil. luz porque eu não quero reencarnar. Né? É sempre Negócio, stop, assim, ó. eu já tô assim do tipo, vamos resolver aqui nessa encarnação mesmo que eu não quero voltar. Ai, Ô Lu, e agora sim, agora que nós já lavamos roupa suja, já falamos das bruxas má da Disney, né? Dessa pessoa do mal, esse cão. E fala, você passou por dificuldades profissionais. Quando você, por exemplo, se tornou mãe, eu lembro que houve uma época que você queria trabalhar o meio período, Sim, menos para você poder ter tempo para ficar com seus filhos. Você conseguiu isso ou você teve que partir para outras coisas? não, eu tive que diminuir o ritmo. Então, era aquela coisa. A gente já estava 10 anos casados, a gente já tinha planejado, a gente queria uma estabilidade financeira, então eu sabia, eu não queria chegar para um filho e falar, por sua causa, eu deixei de fazer algo. Não, então eu falei, vai ter um momento. Aí chegou esse momento, o que eu fiz? Eu diminuí, vamos supor, eu fazia eventos, tipo o Camarote da Brahma. De vez de ficar 15 dias, a equipe ia e eu ficava 2, 3. Porque eu acho que em toda fase da sua vida, você vai se adaptando. Aí eu pensava, esse momento eu sou mãe. Só que eu não quero deixar de trabalhar, porque é necessário, não era hobby, não. Precisava pagar os boletos. Ou e se tudo tem uma mais. coisa que ganha boleto. Né? Meu filho falou assim, eu virei adulto. Eu falei, por que virou adulto? Chegou meu primeiro boleto. Eu falei, é adulto agora, Não, né? olha, tudo pode ser desviado. Você pode comprar uma coisa desviada no correio. Mas boleto, ele é mas apegado. boleto chega. Ele chega. É muito apegado. É pegado, ele tem compromissos. Tem uma pessoa que é comprometida. E aí de você, boleto. se você ignora ele, né? Aí que ele te morde. Aí que ele vem assim. Deus me livre, é uma coisa impressionante. E aí Me eu irrita. acho que em cada fase, vamos supor, mesmo quando você adoece, alguma coisa assim, você vai adaptando. Para a mulher é um pouco mais difícil, por quê? Eu me lembro que em uma outra empresa que eu estava trabalhando, eles estavam na dúvida entre um homem e eu que tinha 4 anos de casado. E aí falou, mas você vai engravidar, então eu vou ter que escolher o homem, porque você vai ter que levar na pediatra, você vai, a mãe se ausenta muito, tem o auxílio maternidade. Mas se você assinar um contrato, que se você engravidar, você pede as contas, você pode ficar, que a gente gostou mais de você. E eu tive que aceitar isso. Então, eu acho que absurdo, que né? às vezes
a lei que nos protege acaba não conseguindo nos proteger tanto. Oi, gente, isso é minha campainha. Deve ter chegado alguma coisa Uma para mim. encomenda, um presente a mais. É. Não é cobrança, é o boleto! Cobrança, boleto, com certeza, amiga. Boleto nem toca campainha, ele vem andando, ele sobe a escada, ele é atleta. Triatleta. Ó, Se tá você vendo? tiver, Que foi se essa você estiver do outro lado do oceano, é capaz de pegar uma bike, andar até a praia, nadar e depois correr até o teu endereço e chegar. Chegou o boleto, entendeu? Tá vendo? Tá vendo? Então, e também teve essa coisa que você falou de triatleta, que também entrou na minha vida o esporte, que eu também nunca tive Ai, Lu, esporte. achava tão legal, depois nós vamos falar desse assunto. Porque isso é muito bom, a Lu é muito engraçada, Lu. Gente, conta do beach tênis. Não. Qual que é o primeiro? Como Não, que é? o primeiro- Porque você pegou todos, né? Todos os Não, esportes assim, modernos da não, atualidade. eu nunca fiz, eu não conseguia fazer esporte, porque a gente trabalha e eventos é à noite, final de semana, né? Então, eu nunca tive a oportunidade. Meu marido gosta muito de esporte. Quando chegou a pandemia e muitas amigas sem trabalho, sem dinheiro e muito mal de saúde mental, que eu acho que esse equilíbrio emocional é muito importante na vida da gente. Mesmo, eu acho assim, mesmo você sem dinheiro ou sem trabalho, você tem que ter esse equilíbrio. Agora, onde achar? E aí, eu falei para umas amigas, vamos jogar beach tennis? Eu falei, nossa, mas eu nunca peguei numa raquete, né? E tal. E a gente falou, então, mas o que a gente queria era, ao mesmo tempo, a gente se reunir, tem a resenha, para cada um falar das suas dores, para cada um ver o que está acontecendo nesse pós-pandemia, que todo mundo perturbado, né, e tal. E aí, elas falaram, mas ok, eu quero fazer o esporte, mas eu não tenho dinheiro. Aí, como eu trabalho em eventos, liguei para vários amigos e eu falava assim, olha, você tem uma aula experimental? Ah, Lu, pode vir, né? Pode fazer a aula. Falei, eu e mais 5. Porra! E aí a gente era uma delícia. E a gente ficou nisso uns 2 meses e meio, que eu fui em todas as de beach tênis. Aí eu falei para as meninas, acabou, não tem mais nenhuma arena aqui Agora em vai ter São que Paulo, pagar. agora tem que pagar. Aí elas já pararam, né? E numa dessas eu conheci o pickleball, que é um outro esporte que está vindo no Brasil, e eu sou diretora de marketing Adoro, a Lu. da A federação. Lu é diretora de marketing. A Lu não é só diretora de marketing, ela é diretora da alegria. Porque ela chega e ilumina tudo, né, Lu? Ai, O povo deve te legal. adorar quando você chega, né? Não, e o Luiz às vezes me fala assim, Lúcia, você não vai jogar hoje? Aí ela falou, não, o confessionário já abriu. Aí você fica conversando com um, conversando com o outro. Mas é isso que eu falo, eu acho que nisso vem esse dom, né? Que até o Luiz falou, podia você ser psicóloga, mas eu não gostaria de cobrar isso. Que isso é uma coisa muito minha com a pessoa, sabe? É uma coisa de alma mesmo. Se eu vejo que você está precisando de trabalho, vou atrás. Se eu vejo que o outro está precisando A de Lu é assim, companhia. gente. A Lu, para vocês terem uma ideia, a única pessoa que eu conheço, até falei aqui na apresentação, mas agora eu vou falar de novo, que quando ela foi num cruzeiro, né, Lu? Que fizeram uma festa para você na hora de ir embora. Não, foi lá no Biltri. que é Biltri? Que é um resort e as pessoas, recreadores, queriam me dar um presente e não tinham dinheiro. E aí o que eles fizeram? Eles fizeram que eu acertasse quantos feijões tinham numa vasilha. Aí eles anunciaram, você ganhou. Eu falei, como que eu acertei? Quantos feijões tem aqui? Aí depois, era um boné que eu tenho até hoje, né, lá em casa. Aí eles falaram, olha, a gente gostou tanto que você tratou a gente tanto como um ser humano e a gente queria dar um presente e não tinha. Então a gente fez você ganhar para a gente te dar esse boné. Então é uma coisa de gratidão. Que engraçado, assim, né? Porque você não fez nada. Claro que é da tua natureza ter essa generosidade. Mas você não fez ganha nada muito, que não seja uma coisa natural que qualquer pessoa deveria fazer, né? Tratar as pessoas com respeito, né? Mas é lógico que você fez mais que isso, porque eu te conheço. Mas de qualquer forma, é legal isso, né? De você ter esse retorno, porque isso significa que você foi afetuosa com eles, né? Que você... a gente não sabe muito bem
o que essas pessoas recebem, porque tem aquela velha história de eu estou pagando e acho que pode fazer qualquer E coisa, sabe, né? mesmo quando eu vou lá na ONG, olhar, às vezes eu tento olhar para a pessoa, qual seria aquela história? Por que ela chegou até aqui? Né? Por que, de repente, a gente não poderia mudar, ajudar? Sabe, um sorriso vale tanto, sabe? É uma coisa tão Você sabe que importante, muda a vida da pessoa. às vezes eu passo, agora faz tempo que eu não vou, mas às vezes eu passava ali Mas hoje você fez. Você acabou de fazer. Vou contar. A gente foi almoçar e ele pegou e entregou para uma pessoa que estava na rua. Você isso eu acabou de passo, fazer. eu sempre então, passo. Então, tá vendo como a gente, Mas eu tenho humano. uma coisa que eu acho legal, que às vezes, legal não, mas eu fico olhando e às vezes eu fico pensando, quando eu vejo aquelas prostitutas na Estação da Luz, Tá. que você passa e elas estão ali, e você vê que são pessoas muito carentes, assim, né, financeiramente. E às vezes eu passo, eu fico olhando e falando assim, gente, qual que é a história dessas pessoas, né? Onde elas moram? Porque são, às vezes tem até senhoras idosas, né, que estão ali se prostituindo por R$ 20, sei lá, por valores mínimos, né? E eu fico pensando, que vida que essas pessoas têm, né? De onde que elas vieram, né? O que elas passaram? Porque aí você por que consegue elas estão nessa compreender condição? uma agressividade da pessoa, porque às vezes é uma própria defesa dela. Às vezes ela é agressiva porque tudo isso trouxe ela para ela se defender. Porque ela tem que ficar o tempo todo, né? E aí eu fico olhando e falo, gente, interessante. Aí eu olho, assim, o que que essa pessoa passou para ela estar aí, né? Porque não pode ser só o prazer, né? Pelo prazer, né? Que pode ser uma pessoa, como chama, que ninfomaníaca, sei lá. Mas pode ser, mas provavelmente tem uma questão muito mais séria atrás disso, Sabe que né? eu lembrei que uma vez eu fui na Pinacoteca e aí tem ao lado o Parque da Luz, né? Sim, sim. E aí de cima eu olhei a Pinacoteca, tinha muitas esculturas. Falei, nossa, vou conhecer esse parque, ver as esculturas. E aí eu estava andando, depois cansei, sentei do lado de um banco e tinha duas velhinhas fazendo tricô. Falei, ai, que interessante, né? E aí uma pessoa, muito simples, assim, aí ela falou assim, eu faço bico, né? Aí eu pensei, nossa, deve ser alguma coisa, assim, não desmerecendo de limpeza e tal, né? Aí ela falou, não, por R$ 20 eu faço um a mais. Ai, eu adoro, gente. E aí você olha e você fala assim, caramba, quer dizer, ela necessitava de alguma coisa complementar, e aí você vê na ingenuidade dela, eu olhava Sabe o que assim, você né? me lembrou? Você assistiu Irene Palm? Não. Irene Palm é um filme inglês, uma comédia inglesa, que ela é uma dona de casa. Aí assistam, gente, vale muito a pena. Ela é uma dona de casa e aí ela tem um neto que está com câncer. Tá. E aí, eu acho que é Irina Palm, alguma coisa assim. Vou até procurar, né? E aí ela fala, eu tenho que ajudar minha família. E ela sempre foi uma dona de casa, né? Então ela não tinha nada, nenhuma especialização. E ela é uma senhorinha, bem senhorinha. Então eu E acho aí que era ela da uma coisa Estação assim. da Luz. E aí ela vai procurar emprego e não acha. Aí um belo dia ela está na frente do sex shopping, né? Pipi Room, né, que eles chamam. E aí ela vê lá que precisava de alguém para, eu não lembro mais direito, faz tempo que eu assisti, para masturbar os caras, né? Então tem um buraco ali, glory hole, né? E aí ela ficava ali, mas o mais engraçado é que ela monta a mesinha dela com o quadro da família. Então é Com ela o quadrinho da tricotando, família, e ela fica lá lendo um livro dela enquanto que ela está ali fazendo serviço. E é uma poesia o filme, porque ela se torna uma especialista. E é muito engraçado, Pô, porque eu o vou filme procurar é ver esse uma daí. graça. Então, E aquele humor inglês, né? Que tem aquela sutileza, Tá. né? E aí quando a família descobre e tudo mais, não vou contar tudo, né? Mas é muito interessante como Dependendo tudo da tua depende do jeito que a gente olha, né? E da necessidade, entendeu? A necessidade Às da vezes, pessoa, porque ela ajudou depois né, o neto com câncer, e ao mesmo tempo ela via dignidade naquilo, porque para ela aquilo era uma profissão. É como essas daí, porque eu nunca imaginava elas tricotando que elas fizessem esse serviço extra, né? E aí eu fiquei espantada, mas aí depois falei, por que eu tenho que espantar, né? Assim, pela idade delas, né, e tudo mais, assim. Mas
eu fiquei dando risada porque era uma coisa que eu não esperava, assim, né? Eu falei, ai, tão ingênuo, tão... A idade, Ai, duas tem senhorinhas, Ai, tão senhorinhas. entendeu? Mas cada um, é isso que a gente vai procurando, né? No que fazer na Então, vida. e aí você observa que cada pessoa, por mais invisível que ela pareça ser, Sim. e por mais, como a gente pode falar isso? Por mais Não é insignificante, grotesca mas que pode ser, do teu ponto de vista, né? Que a pessoa tem que passar por aquilo, como aquilo pode ser visto de outra forma, de uma maneira natural, para uma pessoa que está nessa condição, sim, sim. né? E que você fala, com certeza tem causas, né, para isso, e a falta de educação, né, de reeducação mesmo, de um país que não investe em educação igual o nosso, que não tem investimento nenhum, né? Nem educação, nem saúde, nem segurança. As pessoas saem na rua para defender cada causa, que eu fico olhando e falo, sério que você está preocupado Com isso, com né? isso, sendo que nós temos coisa muito mais séria e que atinge todos. E você está preocupado com essa coisa pessoal tua, porque você quer fazer isso, né? Que você não olha o coletivo, Lu, né? como nós temos com tempo curto, eu quero falar sobre agora o que você está fazendo, como você entrou para esse trabalho novo, como foi se você antes disso ficou parada na área de marketing, ou se você sempre deu continuidade, como foi isso e como que está sendo? Eu até acabei sempre sempre me ocupando, né? E sempre procurando oportunidades, novos segmentos. E aí houve uma proposta na área de arquitetura. E aí eu falei, nossa, mas eu não sei arquitetura, nunca trabalhei com arquitetura. Mas aí vem essa coisa assim, deixa eu ver até onde eu sou capaz, né? Deus me abriu essa porta, eu quero entender até onde eu consigo. E é muito legal, porque a gente se sente viva, porque eu fui aprender a ler uma planta, a ver na casa corte, conhecer esse mundo. E aí é uma nova experiência. Eu acho assim, quando a gente começa a querer ainda ter conhecimento, aprender, a se renovar, a não querer parar, né? É para exatamente nesse nosso término de vida, a gente também ainda olhar com uma coisa muito viva, muito aberta a nós, assim, falar, poxa, eu tenho mais coisas para aprender, eu não já fiz tudo, eu tenho ainda um caminho a seguir. E que eu falo assim muito, que eu não sei o tempo que eu tenho de vida, mas eu quero ser feliz esse tempo que eu tenho de vida. E tudo isso que me derem oportunidades de fazer, de acontecer, eu quero seguir. Então, esse foi um grande desafio, está chegando agora, estamos estruturando uma nova fase, que tomara que venha com... Assim, sucesso eu acredito, porque todo mundo está se esforçando, mas são novos amigos que eu encontrei no esporte, que eu nunca tive, novos amigos nessa área de arquitetura, que eu também nunca trabalhei. E é isso que eu quero construir, novos amigos. E você nesse trabalho, você quer falar um pouco sobre o teu trabalho, como que Não, está sendo? não, é exatamente essa nova experiência, né, do desconhecimento. E eu acho assim, só do que você fala, eu preciso aprender, então não sei tudo, não tenho tudo. Essa humildade que a gente tem que ter, eu ainda tenho muita coisa a fazer, a oferecer, né? Tinha aquela coisa sabe a Iris Apfel, aquela ícone de moda, que moda. faleceu, acho que 102 anos de idade, né? Muito... Perguntaram uma vez para ela como ela fazia para manter a sanidade mental dela. Gente, eu não faço isso, tá? Quem fazia era a Iris, eu bem queria ser essa pessoa. O que E aí tem ela, aqui dentro, eu queria ter esse equilíbrio. Primeiro eu já queria andar cheio de badulac, igual ela andava, para poder fazer isso. livre, né? E ela falou assim, eu faço cursos de tudo. Ela falou, eu entro em qualquer curso que tenha. Porque ela falou, porque a única forma de você se manter ativa, né? né? Então você vai fazer cursos para você ativar o teu desenvolvimento mental mesmo, o teu raciocínio, né? E E essa ela coisa exercitava dessa forma. Ela foi esplêndida. Eu acho assim, esse equilíbrio emocional que a gente tem que ter. Logicamente, a gente começa a ter as limitações do corpo. O corpo ele não corresponde
ao que a gente gostaria. Você vê que se a gente sai numa balada, no outro dia a gente tá acabado, a gente não consegue repor, Não, se a gente né? resolver beber Entendeu? um copinho de A pinga, mais de bebe, a uma mais caipirinha, tal. 3 dias de recuperação. Só que aí é legal você entender seu corpo nesse momento, entendeu? Nessa coisa assim, hoje eu já não consigo fazer tudo isso, mas no que eu consigo que Ô, eu não Lu, tinha, entendeu? Eu estava vendo uma jornalista, até conheço ela, e ela estava falando que agora ela está grisalha, e que os homens deixaram de olhar ela, né? Como elas falavam. Gente, quando eu estava loira, eu chegava no lugar e tinha Mais 5, 6 sedutor, homens né? me olhando, né? E agora eu entro, grisalha, ninguém olha mais. Mas eu acho que também... E aí eu escrevi lá, eu até fiz um comentário, eu falei assim, gente, mas a gente vive num mundo predominantemente machista, né? Que o homem alfa, né? Que é o provedor, ou que a fantasia do provedor ainda alimenta, né? Mesmo que as mulheres estejam se provendo, e muitas vezes provendo da tem família isso. toda, ainda tem esse ideal, inclusive das mulheres, porque eu já vi mulheres extremamente provedoras falando que gostaria que os caras pagassem a conta. E eu fico meio chocado com De isso, proteção, né? É, Ainda de porque ser eu cuidada, gasto né? com maquiagem, eu gasto com cigarro. Eu falei, mas o cara gasta com o carro, com gasolina, quer dizer, ele também tem gasto, né? E aí eu falei, se você quer ser ainda essa figura, né, do século XIX, que usa espartilho, não consegue descer do carro, por isso que tem que ter alguém para abrir a porta, mas quando você deixa de ter esse olhar para esse universo do homem hétero, né? Porque o gay também sofre isso. O gay também procura um provedor, no final das contas. Mas geralmente cuidar, gay é o provedor, né? Mas você fica ali se cuidando para agradar o olhar masculino, né? Pra ter uma aprovação do Idealizado, outro, né? né? Para você ter um número maior de parceiros, né? E aí eu falei assim, às vezes chega uma hora que você fala, ai, não é libertador não ter mais que fazer isso? Quer dizer, É tão tá bom se bem, bastar, né? Eu me você tá basto, bem, mas você fala, eu não estou mais me vestindo para ser gostoso. Eu não estou mais fazendo isso para ser atraente. Eu não quero mais ter a tatuagem, a cor e o corte de cabelo A gente consegue sexy. ser mais amiga da gente. Eu acho que nessa parte de maturidade, E aí né? você você vai num bar com teus amigos, você está curtindo teus amigos, você não está mais na caça, desesperado porque você não quer voltar sozinho para casa, né? Aí eu estava pensando nisso, até eu comentei alguma coisa e as mulheres todas me apoiaram, né? Eu me dou muito bem com as mulheres, as mulheres sempre me apoiam. De vez em quando elas me criticam. Fico chateado, mas eu nem ligo, né? Quer dizer, ligo, mas aí eu dou lá, vira aquele mau humor do cão, aí elas param. O malvado favorito. Mas sabe o que que é? Mas sabe o que que é? Mas é Lu? tão bom se bastar e tão bom a gente ser mais amiga da gente e falar assim, eu não tenho que dar tanta importância ao outro. Porque já né? passou, né? Já passou Você aperta essa aquele botão. fase, né? De você Foda-se. achar. Você fala, não olhou, que pena, eu queria tanto que olhasse, mas não olhou. Tá bom. E aí, Lu, o que eu quero falar? Quero te agradecer por ter Ai, meu vindo, por você ser minha amorzinho. amiga amada. Ai, Que eu amo você tanto, tanto, Também. tanto. É Mas mesmo já falei tanto? Já, Tá, muito, mas tanto. E, gente, essa foi a 10ª, é o 10º episódio, 10º e último episódio da primeira temporada de Antes da Bengala, série O Vestido Caiu. Agora voltaremos com outra temporada logo em breve. Eu tô aqui esperando esse povo editar esses vídeos para a gente conseguir colocar tudo, né, no YouTube. YouTube, toda sexta-feira, às 18 horas, não percam Antes da Bengala. Assinem o canal, me sigam, não falem mal de mim, só falem bem. E tem mais o quê? O teu arroba, Lu, se alguém quiser te Lúcia encontrar. Alonso 02. Lúcia Lousa 02, que ela tinha o 01, 00, porque a Lúcia é assim, ela tem muitos zeros. Mas esse 02 é É oficial. o definitivo? Ele te É agradece. oficial, adoro quando põe oficial. Porque às te vezes eu vejo agradeço. gente que não é famoso, põe oficial e fala assim, Não. por que isso significa oficial? Meu Como não se ele é tivesse oficial. vários? Meu Não, nada, então é só não, é 02. os dois, porque me hackearam mesmo. E tem 2 filhos. E hein? 2 filhos, tá bom. A Lu tem uma família maravilhosa, onde todo mundo tem o nome que começa com L. Família Lu. Lá, Leli, Lu, patinadora.
É Lu, jogadora de Juro, pitebol. Que é? Não, pickleball. 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 Venha você Venham também. conhecer. Lu, você é ótima. Te amo. Te amo também, meu amorzinho. Obrigado, galera. Fica para a próxima temporada. Essa é a última do primeiro, é o último episódio de The First Tape Rating. Eu não sei falar inglês. Eles traduzem embaixo. Beijocas. Tchau.